Olá, seja muito bem-vindo a este canal. E a história bíblica narrada neste vídeo será sobre quem foi Moisés, a história de Moisés, o legislador e libertador dos israelitas. Isso segundo a Bíblia. Já deixa o seu like e se inscreva neste canal. Vem comigo. Moisés foi um descendente dos hebreus que, escolhido por Deus, libertou seu povo do cativeiro no Egito e liderou uma longa peregrinação até a terra de Canaã. Toda a vida de Moisés, seus atos, seus feitos, suas leis, é relatada em 4 livros da Bíblia. No Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que somados ao Gênesis formam o Pentateuco. Moisés é considerado o principal personagem bíblico do Antigo Testamento. Ele foi o legislador por meio do qual Deus constituiu os hebreus como nação e os conduziu até os limites da terra prometida. Moisés é reconhecido como o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia. O significado do nome Moisés é incerto, pois não se sabe com exatidão sua origem. Alguns acreditam que esse nome seja de origem semita, que significa tirado para fora. Outros entendem que esse nome seja de origem egípcia, que significa é nascido. A Bíblia relata que o povo hebreu abandonou a região da Palestina em virtude de um grande período de escassez e partiram para o Egito. Após algum tempo já estabelecidos, foram escravizados e submetidos a trabalhos forçados durante longos anos. Essa opressão chegou ao auge quando Faraó mandou matar todos os filhos homens do povo de Israel, pois estavam se tornando mais numerosos que eles. Moisés era filho de Joquebede e Arão, da tribo de Levi. Nasceu no Egito, na época em que o faraó determinou que fossem executados os filhos homens dos hebreus. Porém, seus pais desafiaram esse decreto e esconderam o menino. Moisés foi escondido por 3 meses e depois, quando não pôde mais escondê-lo, sua mãe o colocou em um cesto, vedado com piche, e o escondeu entre os juncos na margem do rio Nilo, enquanto de longe a irmã dele tudo observava. A criança foi resgatada por uma filha do faraó, que tomava banho no rio. A irmã do menino, Miriam, ofereceu para conseguir uma ama de leite. Assim, ele foi amamentado pela própria mãe. Depois de crescido, o menino foi entregue de volta à filha do faraó, que lhe deu o nome de Moisés e educou como nobre, em ambiente palaciano. A Bíblia deixa claro que Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Quando já era um homem adulto, Moisés demonstrou se importar com seu povo de origem. Ao defender um hebreu que estava sendo espancado, ele acabou matando o agressor egípcio. Moisés pensou que ninguém havia visto o que ele fez, mas no outro dia, ao tentar intervir na discussão entre 2 hebreus, um deles lhe acusou de assassinato. Quando o faraó soube que Moisés havia feito, procurou matá-lo. No entanto, Moisés fugiu em direção ao deserto do Sinai e se estabeleceu em Midian. Foi em Midian que ele ajudou e protegeu as filhas de Reuel, também chamado de Jetro. Moisés acabou se casando com uma das filhas desse homem, Zípora. Com ela, Moisés teve 2 filhos, Gerson e Eliezer. Ele também passou a cuidar do rebanho de seu sogro, nas proximidades de Horebe, na península do Sinai.
Quando um dia Moisés estava pastoreando o rebanho de seu sogro no pé do Monte Sinai, Deus apareceu a Moisés numa sarça ardente. Das chamas ouviu uma voz que se identificou como sendo o próprio Deus e que anunciou tê-lo escolhido para libertar seu povo do cativeiro egípcio e conduzi-lo à terra prometida. Através daquele evento, Moisés conheceu o Deus vivo, o Deus dos Hebreus. Ele mostrou-se um tanto quanto relutante a retornar ao Egito. Porém, ele recebeu de Deus a garantia de sua presença, como sinal de que ele havia sido enviado pelo Todo-Poderoso, cujo nome é Eu Sou o que Sou. Moisés também alegou não ter eloquência ao falar, por isso Deus permitiu que Arão, seu irmão, servisse como seu porta-voz. Depois de ter passado 40 anos cuidando de ovelhas no deserto, Moisés retornou ao Egito para confrontar Faraó e pedir a liberação do povo hebreu. Naquela ocasião, ele já estava com 80 anos de idade. Faraó se opôs ao seu pedido e desprezou o Deus de Israel. Porém, tudo isso aconteceu conforme o plano soberano de Deus. Muitos anos antes, o Senhor havia prometido a Abraão que julgaria a nação que haveria de dominar e oprimir o seu povo. Deus então demonstrou através de Moisés e Arão sinais de seu poder, tanto aos egípcios quanto aos hebreus. Deus enviou as 10 pragas, que significavam o juízo divino sendo derramado sobre a nação do Egito, seu rei e seus deuses. Depois do envio das consecutivas pragas apontavam para o poder de Deus de Israel, e após a morte do seu filho primogênito, Faraó deixou que os israelitas saíssem do Egito. No entanto, antes da última praga, que consistiu na morte dos primogênitos, Deus deu instruções a Moisés para instituir a celebração da Páscoa. Quando Moisés e seu povo estavam a caminho da terra prometida, o faraó voltou atrás e ordenou que suas tropas os perseguissem. Mas Moisés abriu com seu cajado um caminho em meio às águas do Mar Vermelho, e depois da passagem dos hebreus, o mar fechou e tragou os soldados do faraó. Depois disso, o povo partiu em direção ao Sinai, sendo alimentado pelo maná que Deus enviava do céu. Foi ali no Sinai que Moisés recebeu de Deus a lei. Ele ficou durante 40 dias e 40 noites no Monte Sinai, a fim de receber as tábuas de pedra contendo os 10 mandamentos. Deus também instruiu Moisés sobre como proceder na fabricação de um santuário móvel, o tabernáculo. Este serviria de local apropriado para a adoração a Deus. Deus também lhe falou sobre a instituição do sacerdócio na casa de Arão. Em decorrência da incredulidade e rebeldia dos israelitas, a peregrinação pelo deserto se estendeu por 40 anos. O resultado foi que a primeira geração, que havia saído do Egito, morreu antes de entrar na terra prometida. Enquanto liderou o povo de Israel, Moisés enfrentou várias oposições. O povo era ingrato e diversas vezes questionou sua autoridade. Moisés conduziu o povo até as fronteiras da terra prometida e, inclusive, enviou espias para investigar a terra. No entanto, Moisés não foi autorizado a entrar nela. Ele e Arão pecaram contra Deus, no episódio em que feriram uma rocha. Deus lhe havia ordenado que ele falasse com a rocha, para que dela saísse água ao povo de Israel. Mas ele falou com ira, agiu com arrogância, tomando para si o lugar e a honra de Deus, e ainda agiu com violência, batendo na rocha.
Depois Moisés orou a Deus e lamentou profundamente o castigo de não poder entrar na terra prometida. Na véspera do fim de seu ministério e de sua própria vida, Moisés arrumou sua casa e se despediu do povo de Israel. Josué ficou como seu sucessor diante do povo e entrou com Israel em Canaã. Na ocasião de sua morte, ele subiu ao Monte Nebo e pôde contemplar de longe a terra que o Senhor havia preparado ao povo de Israel. O Senhor lhe mostrou toda a terra e falou: Essa é a terra que prometi a Abraão, Isaque e Jacó, quando eu disse: Eu a darei à sua descendência. Eu estou lhe mostrando essa terra, mas você não atravessará até ela. Com 120 anos, Moisés morreu e foi sepultado pelo Senhor no vale da terra de Moabe. O lugar de sua sepultura não foi conhecido. Os israelitas choraram por Moisés durante 30 dias, até que terminou o luto. Por ter sido um dos homens escolhidos por Deus para escrever as Escrituras, Moisés também foi um profeta que revelou e registrou a palavra de Deus ao povo sob a direção do Espírito Santo. Ele foi um homem de caráter e fiel a Deus, preocupado com a honra do nome do Senhor. No livro de Hebreus é destacada a fé de Moisés ao rejeitar ser chamado de filho da filha de Faraó. Nele também é estabelecida uma comparação entre Moisés e Cristo, mostrando que Moisés foi uma figura de Cristo como mediador da antiga aliança. Essa antiga aliança apontava diretamente para o próprio Cristo, na qual encontra seu perfeito cumprimento. E essa foi a história de Moisés, o legislador dos israelitas.